Hoje quero falar com você sobre ansiedade. Ansiedade é algo que às vezes tem tirado o sono e o sossego de muita gente. O psiquiatra, escritor e palestrante Augusto Cury definiu como o mal do atual século a ansiedade. E às vezes, quando nós falamos de ansiedade, as pessoas pensam muito nas questões materiais que às vezes afligem o nosso dia a dia. Por exemplo, ansiosos por necessidade de trabalho, ansiosos por problemas financeiros, ansiosos por às vezes estar querendo melhorar de vida, melhorar a condição de vida. E a ansiedade, ela não está relacionada só a essas questões. A ansiedade, ela está relacionada a todo o nosso contexto, a toda a nossa condição de viver, a forma de viver. Porque nós somos bombardeados 24 horas por dia de informação e, ao mesmo tempo, somos abastecidos de coisas que são desnecessárias. São, às vezes, coisas que não devíamos estar recebendo em nossa mente. Nós somos abastecidos dessas informações, dessas coisas, e ficamos sobrecarregados com isso. Ficamos, às vezes, preocupados com um problema que está do outro lado do mundo. Ficamos, às vezes, com a cabeça cheia de coisas que estão longe do nosso alcance visual ou da nossa geografia, e começamos a absorver essas situações e começamos a ficar ansiosos, começamos a ficar desgastados emocionalmente, preocupados com essas coisas. A ansiedade, ela atrapalha a nossa rotina de sono, ela atrapalha a nossa rotina de alimentação, ela atrapalha a nossa rotina de trabalho, a nossa desenvoltura, seja emocional, intelectual. A ansiedade, ela tira de nós a nossa capacidade de sermos alguém. E a palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, diz assim, olha: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo é um versículo que ele vem reforçar o que Jesus disse lá no livro de Mateus, no capítulo 6, ali no finalzinho, depois dos versículos 30, 31, Jesus começa a relatar coisas como exemplos para que a gente não esteja ansioso com o amanhã, para que a gente não esteja preocupado com o futuro, para que a gente não esteja preocupado com as coisas à nossa volta. Lá em Mateus, Jesus fala que a gente deve olhar para as aves que não plantam, não colhem, não amontoam em celeiros, e elas se alimentam todos os dias, elas estão bem cuidadas, elas sobrevivem, elas criam a sua família, elas têm um habitat, têm um mundo, têm a condição, e elas são guardadas e protegidas por Deus, porque estão aí, né? Não tem casa, não tem carro, não tem internet, não tem nada, e vive feliz cantando, né? Os passarinhos estão sempre cantando, alegres, soltos por aí. Por quê? Porque eles não estão ansiosos, preocupados com nada. E também Jesus nos leva a refletir sobre os lírios no campo, que num momento eles estão belos, no outro momento eles já são esterco para a terra, porque eles apodrecem, morrem, e ao mesmo tempo eles estão lá reluzentes, belos, bonitos. Por quê? Porque Deus cuida deles. O Senhor cuida deles. E é isso que está dizendo aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele a sua ansiedade. Deixe que Deus cuide da sua vida. Deixe que Deus cuide da sua família. Deixe que Deus cuide do mundo que Ele criou, das coisas que Ele fez. Descanse no Senhor. E em Lucas, a palavra de Deus diz que se nós estivermos ansiosos, se nós estivermos preocupados, se nós estivermos de alguma maneira com a nossa mente, a nossa alma preocupada com alguma coisa, de nada, está aqui na palavra de Deus, de nada isso vai acrescentar na nossa vida sequer um dia.
Lá em Lucas capítulo 12 nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo isso. Ansiedade não vai resolver nada, não vai resolver o problema que está do outro lado do mundo, do outro lado da terra, ou vai te fazer amanhã acordar com a sua vida toda resolvida. Então, para que se preocupar, para que se desgastar? Lance sobre ele a sua ansiedade. Deite, descanse todos os dias, se alimente tranquilamente, viva uma vida em paz, uma vida tranquila, indiferente das circunstâncias. Lance sobre ele, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade e você vai viver em paz. Deus te abençoe, um beijo no seu coração.